Sejam muito bem-vindas, eu sou a Glícia. E eu sou a Gabriela. Somos primas, mães, mulheres cristãs. Acreditamos na Bíblia, Defendemos a família, a maternidade e uma vida com Deus no centro. Aqui a gente não abre mão dos nossos princípios. A gente vive o que prega. Palmas, pode dar palmas pra nós também. E hoje nós vamos começar falando de casamento, relacionamento. Sim. Complementa um pouquinho o nosso último vídeo, né? Que a gente tava falando sobre mulheres, sentimentos, papéis. E um dos papéis da mulher, né? Se você não é casada ainda, você ainda vai exercer. Se você já é, vamos colocar em prática aqui já. Sim. Porque é um dos papéis mais importantes, na verdade, né? Porque antes dos filhos já vem o casamento, né, gente? Pra iniciar, né, um namoro, um relacionamento, tudo começa pela escolha. Um assunto interessante. É, porque essa escolha, quando a gente escolhe, você que tá aí fala assim, mas eu escolhi errado, deu errado, né? E tudo começa pela escolha, né? Quando a gente conhece a pessoa, e eu falo que o melhor jeito de conhecer uma pessoa é como ela é dentro da casa dela, né? No caso, você vai conhecer seu esposo, né? O seu namorado, o seu futuro esposo, você vai conhecer ele como ele é dentro da casa dele, com os pais, como ele trata a mãe dele, como ele trata os irmãos ou a família dele. Eu acho que é a melhor forma de você conhecer a pessoa, né? Sim. Aí a gente vai trazer uma coisa interessante aqui, que não foi combinado, é na nossa vida. De um lado, estamos uma pessoa que conheceu mais jovem que eu, o atual marido. Então, na adolescência, ali muito jovem, sem ter esse filtro que a gente vai passar pra vocês. Foi meio ali na emoção, na intuição, no namoro. E desse lado aqui, um pouquinho mais velha que eu já era, meu marido já era um pouquinho mais velho, na época não era marido, né? Eu já tive esse filtro de olhar, de escolher, de ter paciência. Gente, por que eu tô falando isso? Porque os dois dá certo. Se você escolheu bem, que bom! Se você não escolheu, calma, que também tem jeito pra tudo. Calma, respira. Ah, mas é isso e aquilo. Eu sei, gente. O meu que escolhi e o dela, que ainda foi na emoção ali, os dois teve muito que ser lapidado, teve muita sabedoria da mulher, teve muita conversa e ainda tem e terá pra sempre. Então, quando você namora, né, um relacionamento, ele é duas pessoas, né? E são escolhas das duas pessoas. Para um casamento dar certo, para um relacionamento dar certo, os dois têm que estar em comum acordo, né? Para fazer aquilo dar certo, para realmente todos os dias, porque o casamento, ele não é baseado só no amor. O casamento, ele é baseado no comprometimento do casal. Estamos comprometidos a ficar até o fim. Sabe assim? Os dois têm que estar comprometidos para realmente o casamento, né? Tudo dar certo. Sim, é que na verdade a gente fala de escolha, gente. Lembrem-se que essa fase, que ainda, né, seria um namoro, todo mundo é muito jovem, gente. Assim, a gente não tem essa maturidade ainda pra construir família. A gente fala, né, mulher sabe, não sei o que. A gente nem tem essa maturidade pra entender isso. Então, naquele momento, a única coisa que a gente tá preocupada é quais são os critérios que eu vou escolher um namorado. Né? Quais são os critérios? E ele vai ser um futuro marido? Tem gente que namora por namorar. Eu já fui com o filtro de escolher alguém pra minha vida mesmo. Então, nesse caso, eu tive sim muita orientação na época da minha mãe e aqueles critérios básicos, né? Como é que aquele cara, aquela pessoa trata a mãe dele? Gente, eu vou falar bem a verdade, assim, porque se você tá assistindo, se você já é casado, você pode ter uma filha também. Que eu tive essa mãe, então pra mim ajudou bastante. Como que ele dirige, como que ele conversa no telefone, como que ele é no trabalho, como que ele é com a família. Se tem crianças perto, como que ele trata aquelas crianças? Ele é um homem amável com crianças? Um menino às vezes ainda, né? Então tem muitas coisas e parece que não, mas tudo isso faz diferença. E às vezes você escolher uma pessoa sem critérios, né? Só que Deus te apresentou uma boa pessoa ali já, sem você ter consciência daquilo. Mas às vezes, tem muitas pessoas que têm que ser lapidadas, gente. E hoje, o que eu vejo, né, é que as mulheres hoje querem os homens prontos, né? Se nem elas estão prontas, na verdade, né? Porque é um processo, mas ninguém quer passar pelo processo. Já todo mundo olha e fala, olha, ela tá lá, né, com a família, tudo, mas ninguém quer passar pelo processo. Porque, assim, uma coisa é bonita a gente chegar aqui e falar, né? Sim, é. Mas viver o processo no dia a dia, alimentar isso. Você vê, hoje ninguém quer ter mais relacionamento. Porque, não tô feliz, pronto, já larga, já abandona. Não, eu vou ser feliz, posso procurar minha felicidade, posso não sei o quê. E esse não tô feliz, gente, às vezes não deu 30 dias que conheceu. Primeiro, segundo defeito, o primeiro às vezes passa, o segundo já não passa mais. Sabe, não tem mais aquela paciência, sabe, de querer, os dois querer tornar algo maduro, de quererem aprender junto, de querer crescer junto. Então, existe um caminho a percorrer, né?
Ninguém tem um relacionamento perfeito, assim, do nada. Então, pra gente construir isso, né, com o esposo, pra gente construir isso, eu acho que, tenho quase certeza que isso vem muito da mulher, né? É uma responsabilidade muito forte da mulher, que entra, onde a gente falou, né, no outro episódio, da mulher se cuidar, da mulher cuidar do esposo. Gente, não é ser escrava, não é igual aquela submissa, não é ser nada disso. Porque você não quer receber uma flor do seu esposo, você não quer receber um bilhete, você não quer receber um agrado do seu esposo, que ele chegue todo dia. A primeira coisa que ele vai fazer é te dar um boa noite, na hora que ele chega do trabalho, falar, meu amor, como foi seu dia? Pra você receber isso, você tem que dar também, né? Sim, a gente fala submissa no sentido negativo da palavra, no sentido distorcido, porque servir o seu marido, que é fazer um gesto de cuidado, é sim ser submissa, mas depende de como você interpreta isso. Porque venhamos e convenhamos, um homem que tem uma mulher, que tem gestos de carinho, cuida bem das coisas, que ele escolheu aquela mulher, como que ele vai te tratar? É claro que ele vai te tratar bem, porque é uma questão de troca. Em todo relacionamento tem isso. Então, quando a gente fala a escolha do marido, que nem repetindo, pode ser que você escolheu bem ou não, sim, mas independente do que você tem hoje, do seu marido, que Deus preparou pra você hoje, tudo dá pra ser lapidado. Não é culpa da mulher se acontece isso, aquilo de errado, se aquilo não é do meu agrado, ele tem essas atitudes. Mas, gente, calma, é responsabilidade nossa olhar e falar o que a gente pode fazer de diferente. Porque hoje, né, ou quando acaba um relacionamento, ou quando o relacionamento tá indo por água abaixo, você pega a responsabilidade pra você falar o porquê que meu casamento tá assim, por que meu relacionamento tá assim, sabe? Sim. Eu tô realmente colaborando, eu tô fazendo o meu papel, eu tô sendo mulher, eu tô sendo feminina, fazendo o meu papel, porque a gente tem que fazer nosso papel pra fazer isso dar certo. Né? Porque muita gente quer esse marido dos sonhos, mas se você também não tá fazendo o seu papel, você também não tá fazendo o mínimo, sabe? É um agrado. E pode começar de você, né? Porque as mulheres, não, tem que começar dele. Não, minha filha, começa de você. Começa fazendo a sua parte. É um pequeno gesto, sabe? Às vezes mostra pra ele, fala, abre um dia a porta do carro pra mim, fala, meu esposo, sabe? Abraça ele, deita no ombro dele. São as pequenas coisas que a gente fala, nossa, isso é o óbvio que tem que fazer, né? Com o esposo, com a mulher. Mas o óbvio, ele tem que ser dito, né? É igual você criar um filho, né? Fala assim, não, você tem que sentar e brincar com o seu filho, cuidar do seu filho. Aí as pessoas, nossa, né? Tipo, é lógico. Não, gente, é o óbvio. E o óbvio, ele tem que ser dito. E o óbvio porque, não é feito. Não, porque se as crianças chegam da escola, você tá fazendo a janta, não sei o quê, mas você tem que parar, né? E sentar, e brincar, e dar atenção, e ler um livro. Sem o celular. Sem o celular. Aí você fala assim, não, isso é óbvio. Não, mas o óbvio... Muita gente não faz. Você tá praticando, né? Essas pequenas coisas, que é as pequenas coisas que, na verdade, faz dar certo. Que essas pequenas coisas, que é quando a gente fala, o Senhor quer muita, Deus quer muita coisa de nós. Que antes eu achava também, sabe o que eu achava? Que tinha que fazer tantas coisas pra alcançar o Senhor, pra alcançar a espiritualidade. Imagina. Não, gente, é as mais simples. O Senhor requer de nós coisas simples. O nosso casamento requer de nós coisas simples. É os básicos que tem que ser feito. Pra falar em outras palavras, com uma forma mais direta, o que ela tá falando é, comece você, mulher, a fazer o básico. Gente, o básico, pesquisa lá no ChatGPT. Qual é o básico para que um casamento se sustente? Quais são os pilares, né? Que a mulher deve fazer. E vem a frase. Mas o meu marido... O meu marido não faz isso, o meu marido não faz aquilo, meu marido não sei o quê. Gente, nós temos marido também, tá? Só que, na verdade, falando sério agora, eu custei anos a entender de que toda vez, a gente fez até um corte sobre isso outro dia, toda vez que tem alguma coisa que tá desalinhado no meu casamento, na minha casa, é algo que eu não estou fazendo. Mas você tá se culpando, jogando tudo nas suas costas. Pode ser que você pense assim, mas na prática é muito mais fácil eu jogar pro outro, né? É muito mais fácil falar, nossa, meus filhos, a educação das crianças, a casa, do que... É muito mais fácil jogar pro outro, né, do que olhar pra nós. Mas... se eu sou cristã e eu acredito na base que a Bíblia nos colocou e que Deus me capacitou plenamente para cumprir as minhas funções, sim, eu vou colocar a responsabilidade sobre mim, porque eu pratico isso na minha casa. Ela pratica, eu vejo com os meus olhos também. Então não é que, porque é mais fácil jogar pro outro, né? Recrutamento de casamento, que a gente tá falando aqui. Sustentar o casamento, porque não é só recrutar. Depois que casou, gente, o dia a dia tá aí. A rotina mata os casais que não são alinhados. Sim. Eu vi esses dias mesmo, um casal próximo a mim, que eles nem convivem junto. Trabalham longe, se encontram 2, 3 vezes na semana, e aí pegou férias. E, gente do céu,
não convive, não tem intimidade. Casal não tem intimidade. Gente, intimidade pro casal é uma coisa que é fundamental. Intimidade pra quê? Só entre os dois. Mulher contar alguma coisa, sabe? Falar ali, compartilhar alguma coisa. Se abrir com o seu marido. Se o homem tá no papel dele, que traz essa proteção e essa segurança pra casa, a mulher poder descansar ao lado do seu marido. Sabe que tá aquele caos, as crianças já dormiu nessa hora. As crianças já dormiu. Então, assim, tem aquele momento de, sabe, de intimidade. Tem dias ruins? Tem, mas não é a maioria deles. Então esses momentos de intimidade, onde você olha e fala, às vezes o homem tá ali fazendo alguma coisa e você o admira, é nesse momento que vale a pena. É nesse momento que vale a pena todo esse cuidado que a gente tá falando, que é o básico. É nesse momento que vale a pena tudo o que você faz, que às vezes o homem não vai perceber nos mínimos detalhes. Ele não vai perceber que você lavou um cabelo, ou que você passou um pano na casa, ou que você trocou a roupa das crianças, ou que ele chegou e tem uma janta diferente naquele dia que é mais gostoso. Pode ser que ele não vai te elogiar, mas ele vê. E é nesse olhar que quando um homem tem uma mulher que ele olha e ele a admira, minha filha, você tá no céu. Porque aquele homem vai pegar você e vai colocar numa bandeja. E digo mais, imagina um casal assim, perfeito, que você vê no Instagram. A mulher e o homem. Você vê o olhar que a mulher tem. A mulher, ela contagia essa energia de amor, de carinho, de cuidado. E o homem contagia a proteção e o cuidado que ele tem, o zelo que ele tem por aquela família. Isso é amor, né? Isso é amor. Isso é o que sustenta o amor, né? O que sustenta a casa e o casamento. Isso de admiração é tão importante, né? Porque, assim, tudo que a gente fala, né? Não vamos romantizar o casamento, romantizar os filhos, que tudo é perfeito, que tudo... Porque agora esse negócio virou na internet, né? Porque agora... Não, gente, não vamos romantizar, vamos falar mesmo, escrachar com tudo. Só que não é um escrachar, né? Falar assim... É realmente mudar o pensamento, ver o lado bom, ver o lado positivo mesmo da coisa, né? Trazer sempre as coisas boas. E é igual com o esposo. Se for falar assim, ai, não, ele deixa a toalha jogada na cama, isso me irrita. Não, ele faz não sei o que, isso me irrita. Não, gente, é focar nas coisas boas. Eu admiro o meu esposo pelo tanto que ele trabalha, eu admiro porque ele é um bom pai, eu admiro esse olhar, a gente tem que trocar o olhar, né? É igual a gente tá falando dos filhos, né, no outro. Porque os filhos dá trabalho, os filhos... É cansativo? Sim, a gente cuida dos filhos, é exaustivo. Ok, tá bom, todo mundo já sabe dessa parte, que não é fácil, né? Que a mãe fica de lado, ok, a gente já sabe. Só que assim, qual que é o lado bom, né? A gente focar nesse lado bom. E o relacionamento é você olhar para as qualidades do seu esposo e falar assim, meu Deus, quanta qualidade. E quando você alimenta isso todos os dias, é você falar pra você mesma. Porque eu acho que assim, um relacionamento ele declina, né? Ele só vai caindo, assim, né? Vira só ladeira. Só ladeira, porque muitas vezes é só mental, às vezes não é nem problema de alguma coisa que não aconteceu, é real, né? Não é real. Ah, não, começou assim, ah, não, ele me irrita nisso aqui. Aí amanhã assim, ah, não, nossa, isso aqui que ele faz, meu Deus, não dá. Pra mim não dá, não tem como. Você perde admiração um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E se você achar defeito, você vai achando, vai encontrando. E é como você achar qualidade. Se você focar nas qualidades e procurar as qualidades, você vai encontrando. E todos os dias você vai alimentando isso. Eu vou entrar um pouquinho do que ela falou, num assunto mais delicado. Ela falando, me veio uma pergunta. Se é desse jeito, o que fazer? Porque eu já vivi isso, então eu tava tentando trazer na minha memória o que eu fiz a partir dessa situação que começou a ser diferente. Porque, né, ela falou, tem hora que é ladeira, gente. E se você não dá um start, dali acabou. Independente se tem filhos ou não, é separação, se for recente, então não tem nem base pra se manter um namoro, né, um noivado. O que eu fiz naquela época? Quando eu cheguei nesse ponto de que eu vi que eu tava na beira do abismo, que dali eu não tinha filhos ainda. Então, dali pra separar era 2 palitos. Então, eu olhei e falei, será que eu quero? Eu comecei a pensar, sabe, tipo adolescente, qual é o homem que eu queria? Qual que é o ideal de homem que eu imaginava pra mim? E na verdade, gente, eu tinha aquele homem, eu ainda tenho, né? Mas naquela época eu não enxergava. Eu já tinha aquele homem, mas eu não enxergava aquele homem. Aliás, eu achava que ele não tinha capacidade porque eu era boa demais. Eu era boa demais pra achar que ele poderia fazer tudo que eu fazia e melhor, como é hoje. Ele faz tudo que eu fazia e muito melhor, porque ele nasceu pra fazer. Então, assim, eu olhei, eu falei, acho que tem alguma coisa que não tá encaixando. Só que na hora que você quer mudar, o nosso ego, a nossa mente, olha,
ela vai te trazer uma lista desse tamanho de motivos, motivos com respostas, circunstâncias e argumentos para que você não faça aquilo. Ah, mas para mim, porque ele faz isso, porque ele falou aquilo aquele dia para mim, porque eu me sinto sozinha, porque... E, sabe, eu não vou nem repetir, gente, porque vocês sabem do que eu tô falando. Aí, nesse momento, é onde a gente cai na cilada. Eu lembro que é muito real. Ah, então é por causa disso que não vale a pena. Essa palavra é muito difícil, né? Não vale a pena, porque olha como eu tô me sentindo, porque ele fez isso, porque eu me sinto assim. Só que, na verdade, isso é uma cilada, porque o nosso cérebro, gente, ele não nasceu para gastar energia. O nosso cérebro, ele não nasceu para fazer as coisas do jeito certo. O ser humano é preguiçoso. O ser humano, segundo a Bíblia, se inclina para o mal. Então, assim, para você transformar uma casa, transformar um casamento, que às vezes pode ser ali, tá tudo conturbado, gasta-se muita energia. E não é de uma hora para outra. Demora anos, não são meses, são anos. Nem sei te dizer quantos anos foram. Foram anos. E ainda tô no processo, né? E ainda tô. Aí você vai querer isso? É isso que você quer pra tua vida? Mas uma coisa eu te falo, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena cada energia que você gasta. No começo, você vai engolir muito sapo, como se usa o termo, né? Você vai engolir muito sapo. Deixou a toalha ali que nem ela falou? Engole. Não xinga, não grita, não briga. Ah, fez não sei o que, engole. Mas não é o engolir no sentido negativo. Se você não for pra agregar, fique quieta. E por que eu tô falando dessa forma, né, tão realista? Porque no dia a dia... Só um pouquinho, porque a mulher sábia, ela sabe a hora de falar. Exato. E ela sabe a hora de silenciar. Exatamente. Ela sabe a hora mas de ele falar. fez. Não importa. Comece você a ter a responsabilidade. E você está ouvindo isso de uma pessoa que gastava energia por causa, sim, da toalha que tava ali. Ao invés de eu gastar energia com uma coisa que era produtiva, hoje cedo ele fez isso. Ele tomou 2 cafés e deixou na janela, assim, ó. Eu olhei a xícara, 2 xícaras sujas. Podia ter usado a mesma, né? Mas não, ele usou 2. Nem sequer colocou na pia. Eu olhei e falei, deixa quieto. Aí você vai falar, nossa, deixa quieto. Deixa quieto. Sabe por que deixa quieto? Porque se você brigar com o teu marido às 7h30 da manhã, vai chegar às 8 horas da noite, minha filha. Só ladeira. É só ladeira. Eu acho importante a gente trazer uma coisa aqui, que a gente vive, eu acho que isso dá muito certo, é a gente viver a nossa família. Exato. Sabe assim? Eu, meu esposo, filhos, lógico, né? A gente, final de semana, né, ver família e tal. Mas é o viver isso. Essa intimidade da família dentro do lar. E você, sabe aquelas pessoas que vivem na sua casa, que vivem grudado, que vivem assim na sua casa? Isso não dá certo. Isso não dá certo. Num tempo, né, você vai levando, mas depois não dá certo. Porque assim, a intimidade que vocês criam, né, você, seu marido, seus filhos, é algo muito grande, é muito valoroso isso. Às vezes, né, tem até nossa família, às vezes, que implica um pouco com a gente, que fala assim, vocês não vêm ver muita gente, vocês não participam muito. Mas é porque a gente gosta de viver essa intimidade, sabe? Da família. Por opção, por escolha. É escolha, porque isso dá certo, sabe? Assim, os seus planos, o seu projeto, Deus no centro, tudo. Você viver aquilo dentro do seu lar, dentro da sua família. Exato. E você não permitir que nada disso, que ninguém interfira nisso. Sim. Porque a opinião dos outros, as pessoas na sua casa, cheio de dar opinião, cheio de falar coisas, tudo que vem de fora e externo não chega, sabe? Não abala, porque o que vocês vivem aqui dentro do lar, né? Que você, seu esposo, seus filhos, é tão forte, os princípios são tão fortes, os valores são tão fortes que vocês vivem, que não dá tempo de outras pessoas vir uma palavra, alguma coisa que deixa entrar nesse nível, né, de família. E ela tá falando que é essa intimidade. Eu acho que essa é a palavra que mais se aproxima. Qual é a diferença entre um casal com filhos ou sem? É que o casal sustenta a família, né? Então, assim, que tem essa intimidade e o que não tem. Só vai entender o que eu tô falando agora quem tem essa intimidade. Quando o casal tem essa intimidade, é o fechamento, sabe? Que o povo fala no Instagram. Quem tem essa intimidade não é vulnerável, não é abalável por influência, não existe comentários ou qualquer coisa que alguém fale que vai entrar dentro daquele núcleo que o casal cria. E aquilo ali só se sustenta com a espiritualidade, gente. Essa intimidade, esse casal, que ele existe ali, um amor, gente, é bíblico. É uma só carne, esse é o termo. Isso se sustenta para os filhos, para os projetos e vai expandindo. Agora, se nesse núcleo, que é esse meinho, não está bem fechadinho entre os dois, entre o marido e a mulher, os filhos, o profissional, a prosperidade financeira, as conquistas materiais, sim, os projetos, os desejos que querem, os sonhos, não vai fechar, porque tudo começa pelo centro. E o centro é o quê? É o marido e a mulher com intimidade com Deus,
com intimidade entre eles. Intimidade, gente, que eu tô falando pra vocês, não é só relação. Intimidade é a mulher ser vulnerável, o homem ser vulnerável, porque a gente tava falando, né, sobre o homem na masculinidade dele. Mas mesmo um homem no papel onde ele deve estar, quando está somente os dois, ele é transparente, ele é vulnerável, ele é amável, ele é carinhoso. A mulher consegue, sim, deitar com o marido, conversar com ele e expor os seus projetos, seus planos, seus desejos. Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Esse tipo de intimidade, gente, é onde fortalece a base do casal. Se a base do casal, que o tema do nosso vídeo é casamento, está bem construída, o resto, gente, é que nem pecinha que vai montando. Não adianta você não ter a base. Aonde você vai buscar isso? Volto lá no que eu falei no começo. Em que momento eu queria fazer diferente? Eu comecei a pensar em tudo isso que eu tô falando pra vocês. Eu falei, o que eu tô vivendo hoje? Não vou nem entrar em detalhes, gente. Falei, gente, o que eu tô vivendo hoje não faz o menor sentido. O que eu faço, a forma com que eu penso, como eu olho pro meu marido. E os anos se passaram, e eu estou falando, vale a pena. Eu olho pra ele hoje com admiração. Eu falo, gente, que homem. Olha o que ele faz pela nossa família, olha o que ele traz pra dentro de casa. Ele se dispõe, ele se entrega 100% a nós. Eu falo a nós porque é a mim, os meus filhos, né, minha enteada e todo mundo. Então é isso, gente, vale a pena. Porque assim, agora você pensa, né, o seu marido trabalhou o dia todo, às vezes você também trabalha fora, você também tá cansada, aí tem os filhos, tem a casa, né, enfim, todo aquele caos. Agora imagina vocês chegarem, tudo bem, vocês estão cansados, né, mas assim, imagina chegar e ainda você esculachar o esposo, né, ou o esposo com a esposa, né? Enfim. E quando já tem isso dentro de casa, com certeza vem dos dois, né? Não é só um. Ah, sim, com certeza. Então, assim, vocês chegam cansados do trabalho, aí você chega só a pancada, sabe? E fala de um jeito escrachado com o marido, e fala, sabe? Ou tá mal-humorado, ou já tá de... Gente, pelo amor de Deus, sabe? Hoje a gente vive assim, ai, vamos parar de ter vida perfeita, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não é querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas quando a gente tá, né? A gente vive aos pés do Senhor, a gente quer uma família, uma vida digna. A gente tem que cuidar de todas as áreas da nossa vida. A gente tem que sim dedicar todos os dias, todas as áreas da nossa vida. E não é assim, ai, tem dia que você tá cansado, ok, hoje eu estou cansada, mas amanhã eu vou acordar e vou acordar bem e vou pra cima. Realmente vou cuidar de mim, vou cuidar do meu esposo, vou cuidar dos meus filhos, porque o Senhor nos colocou aqui pra fazer o nosso papel, sabe assim, é todos os dias realmente acordar e falar assim, onde eu posso melhorar hoje, sabe? Ontem eu gritei com meu esposo, eu fui bruta, hoje não. Amor, me perdoa, vamos começar de novo. Ok. Ontem eu não cuidei de mim, hoje eu vou me cuidar, sabe? Em algum momento, eu sei, ter trabalho é uma loucura, meu Deus, filho pequeno. Mas, sabe, 5 minutos, sabe, com o Senhor, 5 minutos de oração, um louvor, alguma coisa pra você espiritualmente, né? Sim. Um cuidado com seus filhos, hoje eu vou brincar com os meus filhos. Então, é realmente, é como se fosse não é uma lista, mas é como se fosse, mas é pra sua vida ser melhor. Porque pensa, todos os dias você, nesse espírito de preguiça, né? Que fica naquela preguiça, ai, pronto, fazer mais nada. O celular que toma conta de tudo e não faz nada e, sabe assim, tá, só leva o trabalho nas costas, a casa nas costas, só vai empurrando o trabalho nas costas. E aí, ainda chega final de semana, né, quer curtir, sabe assim? É uma vida louca. Não, eu vou me organizar pra mim organizar a minha vida. Exato. Sabe assim, acordar todos os dias e como eu vou organizar pra minha vida ser melhor e pra mim colher isso. E volta o que eu falei, só tem medo do futuro aquele que não planta o hoje. Quem tá plantando todos os dias? Não, hoje eu estou plantando, cuidando do meu esposo, da minha casa, do meu lar, do meu trabalho, dos meus filhos. Se você tá plantando tudo isso, você não tem medo do futuro. Exatamente, com certeza, porque tudo tá linkado, gente, que a gente fala. A gente vai falando por tópicos, só que uma coisa puxa a outra, né? Falou da base do casal, do nosso dia a dia, como você pode plantar, porque se a base não estiver estabelecida, que fique bem claro, o resto já pode pausar aqui. Pausa esse vídeo e já nem continua. Porque o que a gente vai falar daqui pra frente são coisas que nem se sustenta se a base não estiver estabelecida. A gente vai entrar num assunto aqui, é finanças, né? Finanças de casais. Hoje tem um termo na internet, eu vi, muito engraçado, né? Traição financeira. Não sei. É, esse termo, gente, é uma coisa de louco. Eu escutei pouco tempo, né? Daí eu fui ver. A gente já sabe o que significa, mas o termo é novo. Finanças de casais, gente. Se a Bíblia fala que o homem e a mulher deixam seus pais, sua família, pra se tornarem uma só carne entre os dois, então a gente divide tudo menos o dinheiro? É isso? Ou não? A gente vai dividir só metade, a outra metade não? Não, gente. Finanças, dinheiro do casal é dinheiro da família. Não é dinheiro do homem ou dinheiro da mulher. Ainda mais a gente volta no assunto, né, de mulher trabalhar ou não. Independe se a mulher tem renda, quantos por cento é a renda dela e a dele. Ah, porque ele ganha mais. Não importa. Ou se a mulher não trabalha, a renda do homem, ela é a complementação inteira da casa. Isso, gente, não tem nada a ver. Independente de qual seja a sua situação. O dinheiro
é dos dois, né? Porque assim, uma só carne, o que significa? É sim compartilhar tudo. É a casa, é a cama, é os filhos, é as responsabilidades, é compartilhar sim o dinheiro. E o que acontece quando um casal compartilha tudo menos o dinheiro, que é o que a gente mais vê por aí? Isso que aí tem as frases, né? As mulheres, mas eu que trabalho. Mas às vezes você já conheceu um homem que você já tinha ali uma certa estabilidade financeira, mas ele não me ajudou a fazer isso antes. Sabe aquelas histórias, né? Tá, então que a partir desse momento da sua vida, se você decidiu levar a tua vida com um parceiro dali pra frente, independente de quem você seja no mundo profissional, então dali pra frente ele participa. Quando a mulher, ela às vezes já conheceu um homem e ela já tem uma certa estabilidade financeira, uma certa idade, já tava ali até então solteiro no seu mundo profissional, então quer dizer que o homem não agregou em nada antes disso, então ele não merece dividir o meu dinheiro ou eu dividir o dele. Agora para pensar, e se você conhecesse um homem rico que Deus tivesse preparado para você? Você ia ou não ia querer compartilhar das finanças dele? E ao inverso não pode? Então sim pode, porque independente aonde a mulher ou o homem seja financeiramente, trabalhando ou não trabalhando, ganhando dinheiro ou não ganhando, tem que compartilhar. E juntos, a partir do momento que se juntarem, vão sentar e vão ver a partir daí quais são os projetos que vai agregar para nosso casamento. A partir de agora, do que você construiu, ou do que eu construí, ou se nada construiu. Porque comigo foi assim, comigo não tinha nada construído, não tinha nada, foi construído tudo do zero. Então, independente de onde você esteja, quais são os projetos que daqui pra frente vai construir? Porque assim, você achou uma pessoa e falou assim, não, o dinheiro eu não compartilho. Mas se você quer compartilhar a vida com a pessoa, o dinheiro é o de menos. Tem muita gente que não sabe nem quanto que o outro ganha. Não, gente, não sabe, né? Divide conta da racha. Gente casada há tempos, racha conta. Gente, pelo amor de Deus, que mundo estamos vivendo? Compra coisa escondido. Compra coisa escondido, sabe? Do esposo, ou, né, vice-versa. Mas, gente, vamos começar. Você tá num relacionamento. Vocês já estão há anos juntos, já estão morando juntos, já estão ou querendo casar ou já estão casados e ainda vive isso. O dinheiro, ele é a casa onde vai começar a prosperar. Prosperar é aquilo, não é ganhar dinheiro. Já teve aquele dinheiro muito abençoado que você ganha, você prospera e você... Não tem aqueles pais de família que ganham um salário mínimo e conseguem prosperar em tudo? E tem aquele dinheiro que vem, que parece que não... Principalmente alguma fase espiritual que a gente tá passando, né? Que o dinheiro não para. Você paga e o dinheiro já sumiu. Então o dinheiro é prosperidade. A prosperidade do lar começa quando um casal divide, porque eles têm sonhos juntos, eles têm planos juntos, eles dividem tudo, a casa junto. Então, ó, a gente junta aqui e agora a gente vai se organizar, pelo menos aqui em casa, né? Eu acredito que as mulheres têm mais esse poder de administrar e a gente administra assim, ó, esse aqui vai pra cá, esse aqui pra cá, esse a gente pode viajar, a gente organiza uma viagem, a gente organiza onde é o dinheiro da empresa, onde é o dinheiro, a gente organiza tudo. E aí, quando o casal não quer dividir isso, como que você vai ter prosperidade dentro do seu lar? Como que você vai ter prosperidade dentro da sua vida se nem o mínimo você faz? Exato. Não é? E daí passa do pensamento individual para o pensamento coletivo. Quando as finanças são separadas, você não precisa ganhar muito. Vou dar até um exemplo. Cada um ganha R$2.000. Aí, se for dividido, a mulher tem os desejos dela de comprar, do dinheiro que sobrar, e o homem tem o dele. Sobra-se menos para os dois. Agora, quando é junto, não são mais 2.000 para cada um, são 4.000 para os dois. Os desejos e a visão, principalmente da mulher, ela começa a se voltar para o todo, para o conjunto, e não mais para o próprio umbigo. Então, assim, aquele dinheiro, é onde ela falou, é aonde prospera. Tem gente que ganha pouco. E, gente, compra comida, paga aluguel, não sei o que, e ainda sobra um pouquinho. Ainda sobra pra ir num restaurante, ainda sobra. Existem muita gente que sobra. Aí você pergunta como? Porque existe por trás ali uma boa administração desse dinheiro. E tenho certeza que ele não é separado. Porque se fosse separado, não prosperava. E volta a falar aquilo. O pouco que Deus dá, se a gente fazer muito bem com aquele pouco, se a gente zelar por aquele pouco, se a gente cuidar daquele pouco, muito nos será dado. Sim. Muito nos será acrescentado, porque o Senhor nos dá mais e mais. E aí hoje, né, que o casamento, né, o que mais se falou hoje é que casamento não precisa mais durar, que se você não tá feliz, você pode abandonar o casamento, se você não tá contente, hoje o casamento não precisa durar para sempre, porque o importante é a sua felicidade, que eu odeio aquele negócio assim, não, você tem que se amar além da conta, gente, não se ama tanto assim, porque o nosso ego já é tão grande, né? O nosso ego já é muito inflado, a gente se amar mais e só deixar fazer coisas por nós, é egoísmo, né?
Aí o egoísmo vai tomar conta mesmo, daí a gente vai fazer nada pelo outro, né? Então existe a doação, né? De se doar para o outro, né? E nada é melhor que um casamento, né? Quando a gente se doa para o outro e é recíproco. Porque quando você faz sua parte, você se doa, eu tenho certeza que a outra pessoa vai fazer o mesmo. Porque hoje o mundo quer pregar a inversão de tudo, né? Dos valores, dos princípios, dos papéis, que é o que a gente tá falando aqui. A gente vê a sociedade, ao longo de muitos anos, vindo plantando, né, inconscientemente na mente de todos os seres humanos, que o homem tem que ser enfraquecido, um homem frágil, né, que é o que a gente vê, a geração, e uma mulher forte, empoderada, masculina demais. Essa inversão de papéis não sustenta casamento algum. E aí tem uma coisa interessante que às vezes fica muito invisível aos olhos da sociedade. Existem muitos casamentos reais hoje, às vezes até pessoas de meia idade pra cima, terceira idade, que ainda vivem isso. Isso não é que começou a existir agora. É só de 10 anos pra cá. Não, gente, isso sempre existiu. A diferença é que isso não era fortalecido e nem reconhecido. Porque assim, hoje na mídia, né, a mídia ela intensifica demais as coisas. Mas existem muitos casais próximos a vocês, próximos a nós, que vivem essa inversão de papéis. E aí me fala, às vezes tá casado, o papel tá lá, casado. Mas e na vida? E nem dentro de casa? É aquilo que a gente acabou de falar da intimidade, do amor, de um servir o outro. A mulher entra nesse papel da submissão positiva, né, de servir o teu marido. Como que sustenta? Uma mulher que ela é boa demais, que ela é forte demais, que ela é empoderada demais, que ela é tudo isso que o mundo quer colocar na cabeça das mulheres, ela jamais vai na cabeça dela se rebaixar para servir o teu marido, porque ela não precisa fazer isso. Aí entra, né, o casamento não se sustenta, qualquer coisinha quer separar, porque assim, às vezes, gente, e se não tiver casado então? Você tá namorando, acabou de conhecer, sei lá, terceiro encontro. Não dá pra mim, porque daí eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Não dá, gente, não se sustenta em hipótese alguma, no namoro, no noivado, no casamento. E a base do casamento, que é aquilo, né, que fala assim, o filho, vamos segurar o casamento. Mas, gente, se vocês não sustentam, se você e seu esposo, né, às vezes não tem filho ainda, vocês não têm a base, vocês não vivem todos os princípios dentro do teu lar, se vocês tiver filho, me desculpa, mas para aguentar tudo isso sem a base, não aguenta. É uma escolha muito delicada que tem que ser feita no momento certo. Pode acontecer de vir uma gravidez indesejada? Pode sim. Você pode ter filhos que às vezes não foi planejado. Só que nem por isso você vai deixar de cumprir tudo isso que a gente tá falando pra você. Responsabilidade sobre a tua casa. E o que a gente quer passar pra vocês? Não é fórmula mágica, não é receita de bolo. É o que funciona. Entendeu? É o que funciona, porque inversão de valores não funcionam, inversão de papéis não se sustenta a longo prazo, casamento sem base cristã, sem intimidade, sem valores, não se sustenta e se sustenta, que as pessoas confundem. Mas tá casado. Mas tá casado, mas tá infeliz. E eu não acredito que Deus nos criou para ser infeliz, para ser cheio de problemas e peso e carregar coisas que não é para carregar. Eu acredito. Vivo no mundo das fantasias? Se para você vive... Porque pra mim, não. Pra mim é a realidade. Pra mim, a prosperidade, a família, a abundância e tudo aquilo que a Bíblia prega é o que eu vivo e vou viver cada vez mais na minha vida, porque eu creio no Senhor. Então, o que a gente quer passar pra vocês de casamento é só um pouco compartilhar a nossa experiência, falar pra vocês o que a gente acredita, que nem eu falei. Não fomos perfeitos, né? A gente passou por muitos processos, estão muito delicados, qualquer dia a gente pode trazer aqui pra vocês. Mas, gente, se você não tem um bom homem, pode ter certeza. E se for da vontade de Deus, se você tiver forças, todos os homens eles se alinham, basta a gente querer e não pode poupar energia para isso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Falando de casamento, relacionamentos. E espero que vocês gostem, né? Se gostou, clica aqui embaixo, compartilha, né? Ajuda a gente a crescer. Faz alguma pergunta, algum vídeo que vocês queiram saber. Porque a gente tá aqui, né? Esse é o propósito de Deus na nossa vida, né? Compartilhar algo para que traga algum benefício para você que tá aí. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ter nos assistido. Queremos agradecer. Agradecer e estamos aqui esperando os comentários dos próximos vídeos, as sugestões. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.